Como treinar a metade do tempo e ter o dobro de resultado? Nesse vídeo eu quero trazer um pouco da lógica por trás disso, que tem me ajudado nos últimos anos, principalmente nos últimos meses, e que talvez possa te ajudar também a ter mais resultados, ou treinar de maneira mais eficiente, ou até reduzir o tempo do seu treino. Porque às vezes, quando a vida vai passando, vamos tendo momentos nos quais a gente não pode treinar o tanto que gostaria, ou às vezes a própria dinâmica de complexificação da vida. Quando eu tinha 18 anos, eu podia ficar lá 1, 2 horas treinando, que não tinha problema. Aquilo ali estava tranquilo. Às vezes eu treinava e às vezes eu ficava lá na resenha com os amigos e estava tranquilo. Hoje eu não tenho nem 1 hora para treinar. Então meu treino hoje ele está desenhado para acabar em 30 minutos. Meu treino de musculação, de força e musculação. Então hoje eu não tenho mais tempo. Eu tenho que encaixar essa meia hora aí do meu treino na minha rotina, porque hoje as demandas são mais. Né? Quando eu tinha 18 anos eu só estava estudando. Hoje eu trabalho no bombeiro, trabalho aqui, tenho meus projetos, tenho 3 filhos pequenos, minha esposa está grávida do 4 filho, então são muitas responsabilidades. E existem diversos motivos pelos quais as pessoas podem querer treinar em um tempo menor ou dedicar menos tempo para uma sessão de treino. Então vou trazer a lógica disso aqui, que assim como me ajudou, pode te ajudar também. E quando a gente observa a natureza, a gente observa que tem uma premissa fundamental num buraco. Quanto mais a gente tira, em princípio, né? Em princípio, quanto mais a gente tira, mais fundo ele fica. Um montinho de areia ou de terra. Quanto mais a gente ajunta, maior ele fica. Pelo menos no primeiro momento. Da mesma maneira, quem treina mais, desenvolve mais. Mas aí eu comecei o vídeo falando como que a gente vai treinar em menos tempo e ter o máximo e ter o dobro de resultado, e agora eu estou falando que quem treina mais evolui mais. Então, para a gente poder entender como que a gente vai linkar essas duas coisas, como que treinar na metade do tempo para ter o dobro resultado vai dialogar e vai fazer sentido com a premissa de que quem treina mais evolui mais. E para a gente poder estabelecer um paralelo entre esses dois pontos, a gente precisa entender de 3 passos simples, ou 3 pilares. O primeiro é o que é treinar mais. Primeiro, então, a gente vai discutir isso, o que é treinar mais. Segundo, a gente vai entender a hierarquia do tempo. E terceiro, a gente vai discutir sobre a principal variável de treino que prediz os seus resultados. Então, primeiro, o que é treinar mais? Quando a gente olha para a literatura, a gente observa que a literatura sugere que os resultados em hipertrofia, vou falar aqui especificamente de hipertrofia, mas a gente pode traçar depois um paralelo, uma analogia com o desenvolvimento de outras valências físicas. Mas para a gente simplificar, vou me ater aqui à hipertrofia. Então, os resultados em hipertrofia, eles são dose dependente do volume load. O que significa? Que se eu aumento o volume load, eu aumento o resultado. Aumento o volume load, eu aumento o resultado. Então eles são proporcionais. À medida que eu vou aumentando o volume load, eu vou aumentando resultado. E o que é o volume load? Volume load é uma variável que integra em si tanto o volume, séries, repetições, quanto a carga, que é a intensidade. Então, existem várias maneiras da gente calcular o volume load, e para a maneira mais simples e didática é simplesmente multiplicar o número de séries vezes o número de repetições vezes a carga. Então vamos supor que em determinado exercício eu estou fazendo 3 séries de 10 repetições com 50 quilos. 3 vezes 10 vezes 50 vai dar 1.500, certo? Então 1.500 seria o volume load. Quanto maior esse volume load, maiores os resultados. Observe que eu posso aumentar o volume load de diversas maneiras. Eu posso aumentar o número de séries, eu posso aumentar o número de repetições, eu posso aumentar a carga. Qualquer uma das formas que eu manipulo aqui aumenta a minha tonelagem total, o meu volume load. E se eu aumento meu volume load, eu aumento os meus resultados. Então, quando a gente fala que, o primeiro ponto lá, quem treina mais tem mais resultados, a ciência também sugere isso.
Quando a gente fala treinar mais, o que é então treinar mais? Treinar mais é acumular maior volume load. Então vamos guardar isso, que isso vai ser importante. Acumular maior volume load. Então quem acumula mais volume load tem mais resultado. Então a gente, superado esse primeiro ponto, a gente passa para o segundo ponto, que é a hierarquia do tempo. É lógico que uma pessoa idosa viveu mais anos de vida do que uma pessoa adulta, que por sua vez viveu mais anos de vida que uma criança. O tempo é inexorável. Então, quando a gente pensa no longo, no médio e no curto prazo, é razoável supor que a gente consegue acumular mais volume no longo prazo do que no médio prazo, do que no curto prazo. Então, se eu pegar o volume que eu consigo acumular no curto prazo, comparar com o volume que eu consigo acumular no médio prazo, comparar com o volume que eu consigo acumular no longo prazo, muito provavelmente o volume que eu consigo acumular no longo prazo é muito maior. Simplesmente porque tem mais tempo para a gente acumular esse volume. Só que a gente discutiu no primeiro ponto aqui, quem acumula, que o resultado é proporcional ao volume load. Que quem tem mais volume load tem mais resultado. Ou seja, quando a gente junta esse primeiro ponto com o segundo ponto, a hierarquia do tempo, a gente vai perceber que é mais importante, então, o volume que eu acumulo no longo prazo, porque ele é maior. Isso significa que nem sempre, para acumular um grande volume no médio e no longo prazo, isso nem sempre vai significar um grande volume no curto prazo. Eu discuti isso no vídeo anterior, mostrei como que às vezes a gente tem que diminuir o volume no curto prazo para a gente conseguir assim aumentar no médio e no longo prazo. Só que no vídeo anterior eu trouxe uma perspectiva a partir da capacidade de recuperação, da capacidade de progressão e da capacidade de acúmulo de volume, né? Eu me baseei nessas três variáveis aqui para a gente poder discutir o volume no curto prazo e assim ver que nem sempre a gente tem que aumentar o volume no curto prazo. A gente tem que diminuir o volume no curto prazo para isso possibilitar mais volume no médio prazo. Só que o foco agora desse vídeo é outro. Se você não viu o vídeo anterior, recomendo. É uma abordagem diferente, uma perspectiva diferente, mas que se complementa com esse vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer então uma outra perspectiva, que vai ser uma perspectiva a partir do contexto. E isso vai ficar mais claro quando a gente entender o terceiro ponto, porque os três pontos estão interligados. Eu falei sobre o que é treinar mais, que é acumular mais volume load. Entendemos aqui, pelo menos superficialmente, a hierarquia do tempo, que o volume no longo prazo importa mais que o volume no curto prazo, o volume no médio prazo importa mais que o volume no curto prazo. Então eu tenho que me preocupar mais com aumentar o acúmulo de volume no médio e longo prazo do que necessariamente aumentar o volume no curto prazo, que isso pode, às vezes, representar uma diminuição do volume no curto prazo. E agora eu passo então para o terceiro ponto. Qual é a variável mais importante do treino? Como eu disse, os resultados são dose dependentes do volume load. Isso leva a crer que a variável mais importante no treinamento é o volume load, porque se eu aumento, o resultado aumenta. Eu diminuo, o resultado diminui. Só que também se a gente observa a natureza, o fruto que uma árvore dá só é possível se eu plantar uma semente. Para o fruto existir, antes eu tenho que plantar a semente. Então, embora o fruto às vezes seja o fim, né? Às vezes a atividade fim daquela árvore, ela só é possível a partir da semente. Tá, e o que isso tem a ver? Isso tem a ver com o volume load. Só é possível se eu tiver adesão. Só é possível acumular muito volume se eu tiver adesão ao treinamento. Pensa comigo. O melhor treino do mundo. Ele é muito bom, é o melhor método. Eu vou lá, vou fazer ele, não me adaptei a ele, não gostei dele. E aí eu vou lá e faço ele uma vez só e depois eu não volto mais na academia. Por outro lado, tem um amigo, está treinando com o pior método de treino. Só que ele gosta daquele método. Ele gosta, ele ama aquele método, e aquele método ali, ele completou ele de tal maneira que ele vai todo dia. Quem vai ter mais resultado no final do treino? O cara que fez o melhor método um dia no ano ou o cara que fez o pior método todos os dias? Lembra?
o volume no médio prazo é mais importante que no curto prazo. O cara que fez o pior método o ano inteiro, ele conseguiu acumular no final das contas muito mais volume, load, do que o cara que foi lá e fez um treino só. Então, a gente começa a observar que nem sempre o melhor método que existe é o melhor para você. Porque a gente tem que entender também a questão humana do treinamento. Não só a questão mecânica, não só a questão técnica, não só a questão fisiológica, mas a questão psicológica, a questão emocional, a questão social. E às vezes, quando a gente observa o aspecto humano, a gente vai observar que tem horas que é melhor a gente utilizar uma abordagem que talvez não seja a melhor de todas, mas é a abordagem que vai te dar a maior consistência. É a abordagem que vai te dar a maior adesão. Por isso que eu sempre falo com os meus alunos, sempre falo com as pessoas que conversam comigo, que a gente tem que entender o contexto da pessoa. Onde você gosta de treinar? É em casa? É no parque? É na academia? É num box? É num estúdio? Quais exercícios você gosta de fazer? Quais você não gosta? Quais exercícios você pode fazer? Quais não são muito indicados para você? Quanto tempo é factível para você treinar? Tudo isso tem que ser levado em consideração para a gente poder, em primeiro lugar, tentar otimizar a consistência, otimizar a adesão. Otimizando a consistência e a adesão, depois eu penso em volume load. Que o importante primeiro é a gente conseguir ter uma rotina de treino. De nada adianta eu fazer o melhor treino do mundo um dia. É preferível fazer o pior treino do mundo todo dia. Ele vai me dar mais resultado. Qual treino te deixa mais feliz? Qual treino que você se sente num ambiente mais confortável do ponto de vista social? Porque às vezes a pessoa não gosta de ir para a academia, porque naquela academia ela se sente subjugada, ela sente que talvez tenha um olhar preconceituoso para ela, e às vezes aquela pessoa vai conseguir ter um rendimento melhor, uma consistência melhor num estúdio, ou às vezes num treinamento em casa ou na praça, às vezes em uma aula coletiva, em um treino mais coletivo. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração no primeiro momento. O primeiro momento não é o momento da gente otimizar necessariamente os esforços, o volume load e, com isso, ter os melhores resultados. A gente tem que pensar também, ou principalmente no médio e longo prazo, porque o que importa é o volume que a gente acumula no médio e no longo prazo. Esse volume é que vai me dar mais resultados. Por isso que a gente tem que sempre analisar o contexto. E por que eu estou te trazendo isso? Porque no meu contexto, eu comecei a observar que eu não estava conseguindo encaixar meus treinos de 1 hora. E aí o que acontecia? Eu não conseguia encaixar na agenda, hoje não deu, não treinei. Aí daqui a pouco, hoje não deu de novo, não treinei. E aí eu comecei a observar que estava ficando frequente as minhas faltas ao treino, porque eu não estava conseguindo encaixar aquele treino de 1 hora. Porque a gente sabe que não é 1 hora. Mesmo para mim que treino em casa há mais de 15 anos, existe uma latência envolvida, né? Você vai pôr a roupa de treino, você vai preparar o seu material, você vai preparar ali o seu ambiente, depois você vai tomar um banho, enfim, não é 1 hora. Então tem uma latência ali que a gente tem que colocar ali, 10, 15, 20 minutos, meia hora, e aí às vezes, dependendo da sua rotina, fica difícil encaixar ali 1 hora e meia, 1 hora e 15, para a gente fazer um treino ali de 50 minutos, 1 hora, era o que estava acontecendo comigo. E aí eu comecei a observar que por isso eu estava começando a procrastinar os treinos, não conseguia encaixar. E às vezes eu pensava assim, não vai dar tempo de eu treinar, então não treino agora, vou tentar treinar depois. Só que aí não dava. E aí não dava, e eu estava pulando treinos, estava perdendo oportunidades de treino, estava perdendo sessões de treino. E quando eu observei isso racionalmente, eu pensei, pô, o cara que vive, respira treinamento físico, que fala disso o dia inteiro, que posta isso aí nas redes sociais, como é que esse cara vai ficar procrastinando o treino? Não dá, né? Então eu comecei a observar de maneira racional a minha rotina e observei que eu não estava conseguindo encaixar uma sessão de treino daquele tamanho. O que eu fiz? Reduzi para meia hora. Eu falei, meia hora eu consigo encaixar.
Então, às vezes poderia até treinar mais, tem dias, só que eu limito em meia hora. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar, no meu caso específico, se eu deixar, o treino passa de meia hora, 40, 50 minutos, uma hora facilmente. Só que eu sei que se eu deixar o treino começar a voltar para uma hora de novo, ele vai voltar para aquele momento que eu não consigo encaixá-lo e aí eu não consigo, aí eu começo a procrastinar. Por quê? Porque o meu contexto atual, a minha rotina atual, na maioria dos dias, não está me permitindo encaixar esse treino de uma hora. Porém, quando eu passei para meia hora, eu comecei a ter uma consistência e uma constância infinita. É muito mais simples eu encaixar um treino de meia hora. Então, eu praticamente estou mantendo aí dias e dias e dias e dias invictos, sem perder treino. Porque é só meia hora. E aí quando eu penso em querer procrastinar, que eu estou cansado, eu penso, é só meia hora. E eu vou lá e faço, e está pago. E com isso, o que está acontecendo? Como eu não estou perdendo treino, como eu estou tendo uma consistência infinita, como eu estou tendo assim uma super adesão, eu estou conseguindo acumular muito mais treino, acumular muito mais volume load do que eu estava acumulando antes. Então, eu reduzi o meu tempo de treino, mas a minha consistência no médio prazo está me permitindo acumular mais volume de treino do que eu estava acumulando antes. Então, eu estou treinando na metade do tempo e tendo o dobro de resultado, porque eu estou acumulando o dobro de volume load que eu estava acumulando antes. Essa reflexão que eu quero trazer aqui é só para a gente poder perceber, a gente analisar a nossa rotina. E aí, o treino que eu estou fazendo está de acordo com o meu contexto? Eu poderia modificá-lo de maneira que eu conseguisse aumentar a adesão dele? Porque lembra, o que importa é o acúmulo de volume load no médio prazo, no longo prazo e não no curto prazo. Então, às vezes, a gente tem que dar um passo para trás para poder dar dois para frente. Nem sempre a gente tem que ir lá e fazer o super treino. Às vezes a gente tem que fazer aquilo que está dentro da nossa realidade. E isso, no acúmulo do dia a dia, vai trazer muito mais resultados, tanto para a sua saúde, para a sua estética, para a sua performance. Isso me ajudou bastante quando eu tive que passar treinos de 2 horas para uma hora e meia para uma hora, e agora de uma hora para meia hora. Talvez num contexto futuro eu possa ter a oportunidade de voltar novamente para treino de uma hora, mas estou fazendo treinos de meia hora já há muito tempo, tenho tido excelentes resultados assim, e espero que trazer essa reflexão para você te ajude, de alguma maneira, a achar ali um equilíbrio na sua rotina, a achar ali estímulos que não só te evoluam fisicamente, mas também que satisfaçam o seu lado humano, o seu lado psicológico, emocional, social, permitindo assim maior adesão. No final das contas, então, a adesão é a principal variável de treinamento. Não podemos ignorar a hierarquia do tempo. O volume load que a gente pode acumular no longo prazo é muito maior que o volume load que a gente pode acumular no curto prazo. E o volume load é a variável técnica, digamos assim, que vai predizer seus resultados. Quanto mais volume load, mais resultado. Então, se você gostou desse vídeo, se você achou ele útil, peço que você dê uma fortalecida aí, curta o vídeo, se inscreva no canal. Se você tem dúvidas ou acha que eu posso te ajudar de alguma maneira a melhorar o seu treino, a sua consistência, o que quer que esteja ao meu alcance, deixe aí nos comentários, que o meu propósito aqui é fazer vídeos para poder te ajudar a melhorar a sua condição física, sua condição estética, a sua saúde. E se você acha que esse vídeo vai ser útil para alguém, mande para aquele seu amigo que está precisando melhorar a consistência no treino. Beleza? Tamo junto, é isso aí. Até a próxima.